Cabral nasce já, vai fazer 11 anos, agora em maio, quando eu soube que ia ser pai. Eu sou advogado e na altura comecei a pensar o que é que eu gostava de fazer o resto da minha vida e que deixasse como legado também aos meus filhos. A ligação da gastronomia com o ambiente, com práticas de lazer, é uma relação indissociável, indispensável para um desenvolvimento integrado dos territórios. Esta terra que há 35, 40 anos na altura tinha sido abandonada, com certeza terá sido explorada. Há registros nas aldeias e com a compra pela nossa família em 98 voltamos a dar vida a estas terras que outrora já foram muito exploradas. Acho que hoje em dia temos que começar a ir mais além do que só a simples sustentabilidade, porque há setores e regiões que têm que ser já regeneradas e temos que ter um impacto muito mais positivo do que só neutro naquilo que fazemos. E este projeto teve sempre na base a questão da sustentabilidade, mas a sustentabilidade não só a nível ambiental, que é o que é mais falado, mas também a sustentabilidade financeira e social. A economia local promove sustentabilidade, porque se nós adquirirmos produtores locais, se nós fizermos a nossa economia circular à volta do craveiral, a nossa pegada ecológica é muito inferior a qualquer outra. Ou seja, por isso nós buscamos muita sazonalidade dos produtos, também precisamente por causa disso, e produtos portugueses. O conceito do farm to table é um conceito 100% verdadeiro. Aquilo que nós quisemos foi construir um farm to table de verdade. A nossa horta está a 50 metros da entrada principal do hotel. Eu adorava dizer que os meus restaurantes em Lisboa são farm to table, mas a verdade é que existe alguém no meio que faz essa distribuição. Claro que trabalhamos com produtores que vão diretamente ao restaurante entregar, mas depois existe ali uma cadeia de distribuição e de transporte que aqui não existe. Aqui é um trabalho feito anualmente, sempre com um ano de antecedência, ou seja, aquilo que nós fazemos com o Rodolfo, que é o nosso engenheiro consultor de agronomia. O que ele faz é, juntamente com a cozinha, definir um calendário de épocas, de produção e de colheita, para nós conseguirmos preparar os nossos menus com algum tempo de antecedência. Eu sei que em agosto vou ter a última colheita de tomate. Eu sei que a cebola de primavera vai estar entre o final de fevereiro e final de março. Claro que nós gostamos muito daquela parte criativa, esse processo criativo de em cima do joelho, tentar fazer qualquer coisa nova e diferente com essa pressão. Mas a verdade é que o cliente também procura consistência, procura pratos pensados para aquela época e para ele principalmente. Quem produz quer mostrar que está a produzir em harmonia com a natureza, quer mostrar que está a refazer os sistemas, a repovoar a flora, a fauna, porque só a biodiversidade é que nos vai proteger no futuro, é a única ferramenta que temos. O consumidor, que era um consumidor que sabia ler rótulos, etc., começou a perceber que isto não bastava. Chamava-se o consommateur averti, esclarecido. Passou a ser o consumidor implicado. Agora temos o consumidor responsável pela sua saúde, pelo seu corpo, mas pelos seus gestos. Ele quer absolutamente que as suas práticas conduzam a uma harmonia. E há que não ter medo de falar da natureza. As pessoas têm medo da natureza, parece um conceito frágil. Não, quer estar em harmonia com a natureza. É uma coisa muito forte. E este tempo que tivemos na pandemia, não me afastei, deu tempo para pensar. E há duas grandes vontades. E a vontade que eu penso que prevalece neste momento é de conhecer o que está próximo. Conhecer não, reencontrar, redescobrir, ressaborear, para a pessoa se certificar, não é? Penso eu. Sabemos que o mundo é grande, mas o turismo, se desenvolver, e vai se desenvolver de certeza, isto não vai ficar parado, o próximo é o da proximidade. A proximidade tem que ser feita conosco,
Podemos pagar um pouco, mas queremos ver o que está próximo. Experienciar, reencontrar, ter emoções, voltar e depois regressar. Adquirimos a propriedade em 98, foram 3 anos até começar a criar as infraestruturas, até arranjarmos a equipa, que aliás é a mesma. A primeira pessoa que veio para cá em 2000, depois de já termos, durante praticamente 2 anos, recuperado a casa principal, a primeira pessoa que veio para cá, o primeiro casal que veio para cá ainda cá está, são os encarregados, são os responsáveis aqui pela parte agrícola. Portanto, durante esse tempo, procedemos à análise dos solos naturais para perceber onde é que íamos plantar a vinha, juntar a equipa, o engenheiro Luís Duarte, o nosso consultor e amigo hoje da família, há 21 anos, portanto, 22 anos já, desde o início do projeto, e passados esses 2 anos e meio, 3 anos, a primeira plantação de vinha ocorreu em 2001. É esse conceito integrado de todo o projeto que permite que os animais, neste caso vimos os 2 rebanhos juntos, as ovelhas merinas brancas certificadas e as merinas pretas também, elas estão de facto a comer a pastagem, ou simultaneamente estão a adubar as terras também, e a utilização da carne para poder ser servida essa carne de altíssima qualidade no nosso restaurante, quer do porco preto alentejano, quer da vaca alentejana em linha pura, que também produzimos aqui na propriedade. Ter começado pelo vinho tem a ver, naturalmente, com uma questão de rentabilidade. Investir muito forte nestas terras obriga a que se tenha uma preocupação, naturalmente, com o retorno desse investimento. E o vinho, para nós, sem dúvida, pareceu-nos, e aconteceu de facto, que era a forma mais rápida de podermos ter algum retorno. Fizemos a primeira vindima já na nossa adega, construída em 2003, e em 2006 iniciamos a recuperação do Monte da Pesseguina, velha, que se encontra aqui ao nosso lado, que estava também totalmente abandonado e em ruínas, e com a certeza de que, ao abrirmos esta unidade hoteleira, teríamos que ser, uma vez mais, absolutamente inovadores no conceito.